Mais uma vez, boa noite. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos concluir a última mensagem que eu estive aqui no domingo à noite, porque domingo à noite eu estou trabalhando com os irmãos a carta aos Colossenses. Então, Colossenses capítulo 2, verso 6, a Bíblia nos diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós viemos até aqui. Então, hoje, o texto é esse aqui, ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Abençoe, ó Senhor Deus, pastor Viana, junto com os irmãos em Jardim das Fontes. Abençoe o pastor Ricardo com a sua mãe. Abençoe a saúde dela também. E que nós aqui em Vila São José, os irmãos de Jardim das Fontes e outros irmãos que estão pregando a palavra nesse momento, possamos ser usados, e todos aqueles, ó Senhor Deus, que estão ouvindo das Escrituras, todo o mundo, ó Pai, nesse momento, possam ser transformados, possa haver ensino, aprendizado, ó Senhor Deus, possa, Senhor Deus, haver transformação de vidas, e assim o Senhor ser glorificado através da exposição, também, ó Pai, da pregação da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos encha de poder nesse instante, em nome de Jesus, amém. Então, bem rapidinho, lembre-se do verso 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em receber o Senhor, a gente tem que lembrar que seria suficiente receber o Senhor Jesus e ser salvo. Isso estaria ótimo para nós, mas não é isso que acontece. A gente recebe o Senhor Jesus e a gente continua a viver nessa terra. Devido a isso, o restante do versículo diz assim, ó: assim também andai nele. Então a gente recebe o Senhor Jesus como Salvador, e da mesma forma, como pois recebestes, assim também andai nele. Então, esse receber não é apenas para a salvação, mesmo que a salvação seja a coisa mais importante, mas é para a salvação e para a continuação da vida do crente até o encontro com Cristo, seja porque Ele voltou e veio nos buscar, seja porque nós fomos até Ele. E aí, nós também precisamos lembrar da semana passada, que veja que existem ações de Deus para conosco. O verso 7 diz: enraizados, edificados, confirmados na fé, e assim também ensinados. Tudo isso é Deus para conosco, e precisamos ter isso firmes com a gente. Existem coisas que
partem de nós. E se você pensar, olha, o aprendizado, né, quando a gente quer aprender com o Senhor, a gente vai até Ele. Está certo, está certo. Mas existe ensinamento que é Deus que nos dá. Então, pense, enraizados e edificados. Pense numa árvore, pense num prédio. É desse jeito. Confirmados na fé. Se a fé é uma virtude, eu preciso exercitar. Mostre a sua fé aos outros. Tem que mostrar. Agora, Isabel, é o momento de mostrar fé. E não importa qual é a vontade de Deus, Ele já está lá amanhã com você. Então é um momento de a gente exercitar fé, sempre. Porque nós precisamos frutificar e assim se alegrar, porque o verso 7 diz, nela, abundando em ação de graças. Aí a gente recebe o Senhor Jesus, a gente anda com Ele, existem coisas que é Deus que faz na nossa vida, e mesmo assim o apóstolo olha para aquela igreja e diz, tome cuidado. É o que nós precisamos fazer, tomar cuidado, todos os dias. Os mais jovens, os mais velhos, os idosos, as crianças que já se chegaram a Cristo, nós precisamos tomar cuidado. Não importa o que está chegando até nós, como filosofias e vãs sutilezas. A Bíblia fala no verso 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Então, se o apóstolo, ele escreve o verso 6, escreve o verso 7 e manda esse alerta no verso 8, é porque é possível. Senão não existia a parábola do filho pródigo também. Senão o Senhor Deus não apresentava para nós o pecado de Davi, o pecado de Adão, o pecado de Moisés, e assim vai. Senão, o apóstolo Paulo não escreveria sobre a sua própria fraqueza e a resposta que o Senhor Deus dá para ele quando ele ora 3 vezes, pedindo que tire o espinho da carne. E aí o Senhor olha para o apóstolo Paulo e diz o quê? A tua graça me basta. Senão, o Senhor Deus não permitiria que o Senhor Jesus passasse o que passou no jardim do Getsêmani, dizendo, Deus meu, se for possível, passa de mim esse cálice. É a fraqueza do ser humano. Só que é claro que o Senhor Jesus, ele não é vencido pela fraqueza. Lembre-se sempre que ele foi tentado em tudo. Deus meu, por que me desamparaste? Então, é possível. E todos esses exemplos que eu dei, é claro que não estão ligados a esse texto, no sentido de alguém fazer dessas pessoas presa sua. Não está ligado a esse texto, mas eu estou fazendo uma aplicação, então a gente tem que tomar cuidado no ensino e no aprendizado. Agora, olhando para o texto, porque ele fala presa sua, e depois ele diz, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Bem rápido, filosofia é boa ou ruim? A filosofia é boa. Agora, a filosofia que é contra Cristo é ruim. Pronto. Tudo bem? É aquilo lá. O Senhor, as pessoas podem perguntar assim para nós, quem criou o mal? A partir do momento que Deus, Ele determina o que é bom, junto com pessoas que não são capazes de fazer sempre o bem, junto com isso, vem o mal. Porque tudo aquilo que não é bom é mal. Se Ele disse, não é para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para comer. A partir do momento que o homem come, ele pratica o mal. Então tudo está na responsabilidade do nosso Deus. E Ele nos orienta a tomar cuidado com filosofias e coisas vãs. Então agora não importa, vamos pensar, eu vou fazer uma aplicação prática, mas bem rasa mesmo. Não importa se é uma criança assistindo um desenho que não presta, ou uma senhora que assiste um programa que não presta, por exemplo, que vai aprendendo ideias que não prestam com as coisas de criança, ou aprendem coisas que não prestam com as coisas de adulto, não importa quem é. A gente não pode ser enganado, porque este mundo ele anda de acordo com um curso.
E a Bíblia diz, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Então, eu olho para as coisas e penso, isto é segundo Cristo ou não? Isto é neutro? Isso glorifica o Senhor Jesus? Isso envergonha o Senhor Jesus? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nisso. Então, vamos para frente, porque como que nós precisamos olhar para isso? Sabendo que em Cristo, veja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então nós não podemos esquecer, chegando no céu nós encontraremos um homem ressuscitado. Porque o Senhor Jesus, ele deixa a sua glória e ele se faz homem. E hoje ele está no céu nos representando. Um dia ele vai nos buscar e o que nós vamos ver? Um homem ressuscitado. Tudo está nele, tudo que a gente precisa está nele. E agora a mensagem começa, tá? Porque o meu objetivo é o 13, 14 e 15. Porém, os versos 11 e 12 são muito importantes. E eu preciso, mesmo tendo falado agora eu não lembro quando eu preguei isso. Acho que foi na semana retrasada, eu acho, tá? Mesmo tendo falado, preciso falar algumas coisas novamente, para que os versos 13, 14 e 15 fiquem mais claros para nós. O verso 13, né, ele diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados. Então, irmãos, vamos lá. Já vamos fechar aqui um pouquinho, ó. Fechamos aqui um pouquinho. Vamos a algumas páginas e vamos para Efésios de novo, tá? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Então, você pode ficar em Efésios, só lendo a frase de novo, e quando vós estáveis mortos nos pecados. Qual é a condição do ser humano quando ele está em seus pecados? É de morto. Essa é a nossa condição. Verso 1 do capítulo 2 de Efésios: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de Deus? Sim ou não? Não, filhos da ira, como os outros também. Então, vivendo no pecado, a condição do ser humano é de morto. Vivendo no pecado, a condição do ser humano é uma condição de criatura e não de filho. Vivendo no pecado, a condição do ser humano é a condição daquele que anda segundo o curso desse mundo. Vivendo no pecado, a condição do homem é segundo, a condição do homem é segundo aqueles que andam segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando a gente vive nos nossos pecados, nós andamos nos desejos da nossa carne. Nós fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. E por isso, por natureza, somos filhos da ira. Esta é a condição do homem. Por que isso acontece? Continue comigo. Romanos, capítulo 5. Vamos lá. Romanos, capítulo 5. Então a Bíblia diz no verso 15: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos. Está vendo? Um dia existiu o nosso representante, e devido ao pecado, a transgressão, talvez na sua Bíblia vai aparecer transgressão, lá em Colossenses. Se você tem uma NVI, você vai ler, vai ter, nesse 13, 14, 15, vai estar a palavra transgressão. Essa é a NVI, irmã Isabel?
Essa não? Quem está com NVI? Ninguém? Tá joia. Então, o nosso representante inicial, ele pecou e muitos, a Bíblia diz no verso 15, morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, aí ele diz Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, a condição do homem nos seus pecados é a condição de morto. Então, verso 13, lá de Colossenses capítulo 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, aí eu volto no verso 13. Eu volto no verso 11, desculpa. A Bíblia diz no verso 10, vou só lembrar os versos, que a Bíblia diz no verso 10 que estáis perfeitos nele, tá? Que é a cabeça de todo o principado e potestade. Aí, se nós somos perfeitos nele, não devido à nossa condição, a Bíblia diz assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados, mas pela circuncisão de Cristo. Então é assim, falo com muito respeito, eu tenho mães aqui dentro, certo? A minha mãe está aqui, minha esposa está aqui, e a minha filha também. Mas quando nós pensamos na circuncisão, se existe uma cobertura, tá? E se você não sabe o que é circuncisão, eu não posso explicar aqui, tá? Quem sabe o que é, sabe o porquê eu não posso explicar nesse momento, mas existe uma cobertura, tá bom? Com bastante respeito e temor falo isso. Muito bem. No verso 11, está dizendo que nós não fomos circuncidados dessa forma. Por quê? Então vamos lá. Primeira coisa. Isso é algo específico para o povo judeu, para o povo hebreu, para o israelita. Então, chame do que você quiser esse povo quando você estiver pensando no Velho Testamento, se eles mudam de nome durante o Velho Testamento ou não. Então, o que acontece? O homem carrega a marca, é o Velho Testamento. Existe uma marca no homem, a circuncisão. A mulher carrega o quê? A semente. Porque é devido à semente da mulher que um dia virá o Messias. Então é desse jeito. Então existe um povo que foi separado para que o Messias viesse. Esse povo, o homem carrega uma marca, a mulher carrega a semente. Ótimo. Mas nós não fazemos parte daquele povo. Eles, os irmãos do Velho Testamento, junto conosco, gozaremos das bênçãos celestiais para toda a eternidade, viveremos juntos. Só que nós, como seres humanos, pessoas nascidas agora na nova aliança, não fazemos parte daquilo. Nós não necessitamos da marca, como homens, e a mulher não pode carregar a semente. Por quê? Porque o Messias já veio. Então, a situação daquele povo já foi cumprida em Cristo, eles continuam sendo a nação de Deus, mas o povo de Deus nessa terra agora é a igreja. Agora no Novo Testamento, nós também precisamos tirar a cobertura, mas agora é do coração. E é por isso que a circuncisão de Cristo é assim. Somos circuncidados no coração. É tirada a capa, para que eu e você a gente possa entendê-lo. É tirada a capa, é aberta a mente, para que eu e você, a gente receba Cristo, a gente ande com Ele constantemente, a gente perceba que se estamos enraizados, edificados, confirmados, ensinados, é porque Ele tem cuidado de nós. Se a gente agora pode receber no coração e na mente tudo isso, porque somos circuncidados no coração, então a gente vai tomar cuidado, sabendo que aquele que está em pé, ele olha para não cair.
Então ele vai ficar atento às filosofias que são contra Cristo, aquilo que é vão, porque ele sabe que pode acontecer. Porque a gente deve fugir do mal, sim ou não? Mas só que existe algo antes disso. E vocês estão certos, todo mundo que falou tem que fugir do mal, é óbvio. Mas se tem alguma coisa que parece que é ruim, o que a Bíblia nos ensina? Que é para fugir daquilo que aparenta ser ruim. Sim ou não? Entendeu? Só que daí a gente sabe que como é possível, a circuncisão do coração já aconteceu, a gente consegue seguir a Cristo. Sabendo que nele habita tudo o que a gente precisa. Porque na pessoa do Senhor Jesus existe a plenitude da divindade. Excelente. Então no verso 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, a Bíblia diz, vos vivificou, e agora por favor preste atenção, juntamente com ele. Então é assim, meus irmãos, temos salvos aqui pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz? Temos ou não? Então estão desanimados com a salvação? É isso? Mais uma vez, meus irmãos, temos salvos aqui pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz? Que bom. Então, todos nós, naquele dia, fomos unidos a Cristo. Irmãos, muitas coisas aconteceram naquele dia. Muitas coisas. Nós fomos separados para a salvação, então somos santos. Está vendo? Naquele dia, o Senhor Jesus, ele declarou, é justo. Ele declarou. É uma declaração. Eu e você, a gente sabe dos nossos pecados. E sabe das nossas injustiças. Mas ele diz que a gente é justo. É uma declaração. Ele declarou. Pronto. A partir daquele momento, daquele dia, o Santo Espírito entrou em nós. Aconteceu várias coisas. A partir daquele dia, eu posso ser um melhor pai em Cristo. Posso ser um melhor amigo. Posso trair menos. Sabe? Posso ter menos inveja. E assim vai, porque existem os pecados na nossa vida mesmo. Nós temos nossos pecados. Estou falando desses pecados, não pense que eu sou um traidor, hein? Não, o Neil está falando do pecado dele. Não, eu estou chutando aqui. Né? Porque o que está nessa mente aqui, ó, tenho vergonha. E eu espero que todos nós aqui tenhamos vergonha do que está aqui. Tá? Mas tudo bem, isso aí é só uma dica. Nós podemos ser melhores, mas além de todas essas coisas, tem que guardar isso. No dia que o Senhor Jesus Cristo entrou em nossas vidas, nós nos unimos a Ele. Então, estamos vivos agora. É aquela condição agora não mais de morto, mesmo pecadores, mas de vivos em Cristo. Morrendo porque somos pecadores, mas vivificados na pessoa do Senhor Jesus, com a esperança, Elias, de um dia vê-lo voltar e viver com Ele para toda a eternidade, por causa dEle. Então, foi tirado de nós. E aí, olha só. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com eles, e preste atenção, perdoando-vos todas. Perdoando-vos todas. A última vez, perdoando-vos todas as ofensas. Todo mundo olha para mim. Tem alguém aqui ainda olhando para trás? Você ainda está preocupado com o que aconteceu lá atrás? Então, primeira coisa, olhe para frente. Você não está indo para lá. É a primeira coisa. Segunda, talvez você me desobedeça. Fala, não, a vida é minha, eu quero ir lá atrás. Ótimo. Pode bater em todas as portas para resolver as coisas.
Bata. Elas não vão se abrir. Arranhe. Tente arrombar. Faça bastante força. E aí no momento em que começar a sair sangue da porta, aí você volta e lembra que o sangue já foi derramado por todas as ofensas. Todas. Acabou. Sabe aquele negócio? Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Isso, você não precisa fazer nada. Então tá bom. Então eu quero, sabe aquele negócio do deboche? Quer dizer que eu fui bom pai, fui boa mãe, sei lá, o que eu fui de bom, nunca matei, nunca roubei, sabe aquela história? E aquele ladrão da cruz, sim, isso mesmo. Porque não depende da gente, depende de Cristo. É Ele que perdoa. Então, estava morto, Ele perdoou, você o recebeu como Salvador, o recebeu como Senhor, é vivo e acabou. Ele te dá aquilo que Ele chama de nova vida. Nascer de novo. Nova criatura. E se é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. E eis, está vendo? Tudo se fez novo. Porque Ele perdoou todas as ofensas. Isto é o Senhor Jesus na nossa vida. Está tudo perdoado. Pode continuar. É aquele negócio. Semana passada eu não falei isso para você, Petros, mas todas as pessoas que vêm aqui voltam. Vocês lembram o que eu falo? É tudo restaurado, igual o filho pródigo. Porque tudo foi perdoado. Tudo é restaurado. Vamos lá. Ele vai poder tocar bateria aqui? Claro que vai. Tudo é restaurado. Quem não pode fazer determinadas coisas sou eu. Se eu fizer, não deixe eu subir mais aqui. E eu vou falar ao pastor Vina também. Não é para deixar subir aqui. Porque daí é uma condição diferente. Pastor é diferente. E o pastor tinha que ser repreendido na frente de todo mundo. Tá? Mas vamos deixar para lá isso aí. Então o pastor tem que tomar cuidado. Porque é pastor, é só isso. Então tem essa diferença. Mas quando volta, todas as ofensas já foram perdoadas. Quando se converteu, imagina quando volta. Quando volta, o pai está onde? No portão. Quando vê de longe, corre para abraçar. O filho, quero ser um dos seus servos. Não! Servo anda descalço. Dê uma sandália. A roupa do servo, não. Dê uma nova túnica, ele é filho. E se ele precisar do meu nome, dê o anel para ele. É assim que o pai trata o filho. Então, já foi perdoado todas as ofensas. E que Deus te abençoe, é você lembrar disso sempre. E lembrar que você foi circuncidado no coração todos os dias. Você pode aprender mais dele, mais dele, mais dele, mais dele. E lembrar que você é vivo dentre os mortos. Porque Ele perdoa as nossas ofensas. E no verso 14, havendo riscado a cédula que era contra nós. Então vamos lá, existia uma dívida a ser paga. Então quer dizer que uma nota promissória era contra a gente. Tudo isso, vamos lembrar do verso 13, e quando estáveis mortos nos pecados. Irmãos, o pecado, ele destruiu o universo. Foi isso que o pecado fez. Adão, como aquele que nos representou, quando ele peca, o universo sofre. Então, cada um de nós, e não adianta aquela história de que alguns falam, então quer dizer que eu tenho uma dívida que eu não fiz? Ué, como não fez? Então vamos lá. Você realmente não fez essa dívida? Porque aqui no verso 14 é uma coisa clara, existia uma cédula que era contra nós. Existia uma promissória, existia algo contra a gente.
Eu não fiz? Excelente, então ótimo. Vamos lá. Nasceu. Todos nós um dia nascemos e estamos aqui. Vamos lá, nós estamos ficando mais fortes ou mais fracos? Mais fracos. Então existe fraqueza na gente? Existe, né? Todos os dias que a gente viveu nessa terra, em momento algum a gente ofendeu a Deus, não é? Porque a gente não tem dívida alguma, alguns dizem. Então quer dizer que você nunca mentiu? Quer dizer que você nunca traiu? Que você nunca enganou? Quer dizer que você nunca xingou? Quer dizer que você nunca quis matar? Quer dizer que você nunca quis ganhar a qualquer custo? Quer dizer então que você nunca quis levar vantagem? Então estamos diante de Jesus, não de Neil, porque o Neil é um homem comum, e é só olhar para mim, eu não era assim há 10 anos atrás. Eu olho as minhas fotos, parece que eu era um pouco melhor. De vez em quando eu olho para minha mão, eu gosto de olhar para minha mão. Falo, Aí eu olho para o espelho e tem uma marca aqui. Não tinha antes. Uma marquinha aqui, ó. Era bem esticadinho. Eu era diferente, Manola. Agora eu não tenho uma dívida com Deus? Será que toda a minha vida eu só fiz bem para minha mãe? Toda a minha vida eu só fiz bem para minha esposa, para os meus filhos, para vocês. Nunca magoei vocês. Como? Não tenho dívida alguma? Tenho sim. A questão é que esta dívida esteve um dia diante de Cristo. Verso 14. Havendo riscado a cédula, que era contra nós. Muito bem. Ele com sua autoridade, um dia chegou, pegou a nota promissória, colocou aqui, era uma dívida minha, ele falou, não vale mais nada isso aqui. Ele com a autoridade dele, não importando quem eu tinha ofendido, e eu quero que você guarde isso daí. Quem perdoa o pecado, não é o nosso irmão em Cristo. Quem perdoa o pecado não é aquele que está ao nosso lado. Quem perdoa o pecado é o Senhor Jesus. Eu confesso o meu pecado para você. Então, vou pegar o Anderson aqui. Então, vamos imaginar que eu te magoe. A Bíblia nunca mandou eu pedir perdão para você. Eu quero que alguém me mostre um versículo bíblico. Nunca, não tem nenhum mandando pedir perdão. Eu tenho que vir aqui, não é que estava aquele negócio, se eu te fiz algum mal, meu amigo, você não tem o que fazer não? Você é um bebê em Cristo mesmo, se eu te fiz algum mal, que conversa é essa? Não. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A Bíblia manda eu confessar um pecado para você. E como você é meu irmão em Cristo, como você é o meu irmão em Cristo, e você aprendeu o Pai Nosso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Como temos perdoado que nos tem ofendido? Eu só vou pedir perdão para você porque eu tenho certeza que você vai me perdoar. Eu tenho certeza absoluta. Porque você aprendeu o Pai Nosso. E você é um servo de Cristo. Que um dia olhou para aqueles que estavam maltratando a ele e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem antes deles pedirem perdão. Então todas as vezes que eu vou até o meu filho, a minha filha, minha mãe, minha mulher, minha igreja, meu amigo, e confesso o pecado, eu tenho certeza que eles vão me perdoar. É por isso. Então quem perdoa o pecado é o Senhor Jesus, riscou a cédula. A questão é que se eu magoar Maria Isabel hoje, esse pecado já está perdoado no passado, no dia em que Cristo foi para a cruz. Está tudo perdoado. E aquele negócio também é assim, se vocês me magoarem, está perdoado, não precisa nem vir aqui. Não precisa. Eu já decidi na minha vida,
Você acha que eu vou ficar com esse negócio? Não me pediu perdão? Ah, meu Pai eterno, o meu Senhor Jesus foi para a cruz. Você acha que eu vou ficar esperando que alguém me peça perdão? Está perdoado já, irmão. Manolinha, Petros, mãe, Marisabel, está tudo perdoado. Meus amigos aí, ó, desde a infância. Celção, quantas vezes brigamos, hein, Celção? Nessa vida nossa, já tá perdoado, irmão. Nunca, tem que desculpa aí. Que desculpa, vamos para frente. Porque Cristo, não, desculpa, peraí, perdão. Para. Eu estou falando de mim, do meu relacionamento com Cristo. Se você tem necessidade de as pessoas pedirem perdão para você, aí você avisa para ela só, tá? Só isso. Só avisa, ó, você não me pediu perdão ainda. Pronto, avisa. Isso faz bem para você. Só que não vem querer colocar versículo bíblico nisso não, tá? Porque a Bíblia, já vou falar mais uma vez, a Bíblia diz que é para confessar pecado. Então faz assim, ó. Ó, você errou comigo. Vem cá, confessa o pecado na minha frente. Pronto, se isso faz te fazer bem, certo? É para confessar pecado. É assim que se faz. Crente confessa pecado. Porque o pecado já está perdoado. É isso que crente faz. Olhe para Adão. Olhe para Davi. Olha. O que Davi faz? Confessa pecado. Olha para os Salmos. Gente, é assim, é tão nítido na Bíblia esse negócio, essas coisas que inventam. E depois entra na nossa cabeça. Para com isso. Vá para a Bíblia. O pecado foi perdoado por Cristo. Ele é o responsável. Só Ele pode perdoar pecados. Ele é Deus. Ô Neil. Tem uma conversa também, irmão, de negócio de liberar perdão. Já ouviu falar nisso aí? Vocês já ouviram falar ou não? É porque você não liberou o perdão, que não liberei, está liberado já, está liberado. Aqui também nessa igreja está liberado o perdão para quem quer voltar para a igreja. Eu errei, está liberado, não precisa pedir. Uma vez uma pessoa saiu daqui, pediu, posso ir lá na igreja, porque o pecado precisa ser liberado. Eu falei, não precisa ir lá não. Quiser ir lá, conversar com os irmãos, pode ir, já está perdoado. Pronto, pode continuar a sua vida. Ele não veio. Então, vamos lá, irmãos, por favor, havendo riscado a cédula que era contra nós, e agora vamos lá, nas suas ordenanças. Deus tem uma vontade para o ser humano. Deus tem uma vontade para mim e para você. E é nisso que eu errei contra Ele, na vontade dEle. Aí, é claro que a gente tem que conhecer sua vontade. Então, existia uma cédula, uma promissória que era contra a gente, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a Bíblia diz, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, agora vamos fazer, você que gosta de Max Lucado, não lembro o livro, não sei se foi esse livro que ele escolheu os cravos. Maralinha está lendo esse livro por causa do musical de Páscoa. Você já chegou em alguma parte que ele fala sobre a nota promissória pregada na cruz? Então é nesse livro. Ele escolheu os cravos. Leia esse. Quando eu falo de Max Lucado, eu falo com respeito, mas aquilo ali é água com açúcar, né, meu? Tá bom? Então aquilo você não quer pensar, você vai lá ler Max Lucado, na boa. É uma ótima, dá para você falar, quer saber? Vou ler, porque ele é pastoral. Já é pastoral. Então é muito legal. Entendeu? Então, mas leia esse livro aí, esse é fantástico. E nessa parte, aí, quem sou eu para falar daquilo ali, depois que ele escreveu aquele capítulo? Hein? Pensou? Aquele monte de coisa que era contra a gente. Descrito ali. E Cristo pendurado na cruz por mim e por você. E aquilo lá cravado na cruz do Calvário. Aí, que nome que ia ter lá? Rebeca? Gilmar? Que nome que é? Mauro? Qual é? Marcos? Tarso? Qual é o nome que estava lá? Lucilene? Como é que é? Adriel? Val? Qual é o nome? Wellington? Adriana? Ivanise? Pampam? Pampam não, Pamela, né? Qual é o nome que vai estar lá? Hein? Rodrigo? Renata? Neil? Como é que é? Já pensou? Gravado na cruz do Calvário por mim e por você.
E aí não é interessante Paulo falar isso? Vamos lembrar da cruz rapidamente. Antes do Senhor Jesus, ele entregar o seu espírito e se render ao Pai, ir embora. Lembra o que ele falou? Tetelestai. Está pago. Não é lindo quando Paulo fala que ele cravou na cruz? Que ele grita, está consumado. Eu paguei tudo. Tudo. Então ele soberanamente, com o seu poder, ele pode riscar a cédula. Ele pode perdoar os pecados. Ele é o nosso Deus e nós devemos, vamos lá, rapidinho, andar nele, esperar a edificação, agora eu não posso falar, ser enraizados, confirmados, lembra? Ele pode tudo isso na gente, conosco, nos levar a isso. Ele é o nosso Deus. E aí, nós terminamos a nossa mensagem que começou há um tempo atrás, no verso 6, e concluímos aqui, despojando os principados e as potestades. Não é legal isso aqui? Não é legal? Vamos só lembrar? Capítulo 1, está todo mundo comigo? Verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, peraí, está vendo? Quando, no mundo dos mortos, que nós estamos conversando essa noite, lembra onde nós estávamos? Junto da potestade das trevas. Quem dirige os mortos desse mundo é um grupo, sim. Agora calma, porque nós vamos mais firmes aí daqui a pouco. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, peraí, existe um mundo que a gente não vê. Continue comigo. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Existem governos, existem príncipes, existem aqueles que dirigem aquilo que a gente não vê. Nunca duvide disso. Nunca duvide disso. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Essa é a nossa luta. Eu tenho que olhar para vocês olharem para mim, a gente olhar um para o outro, e saber identificar quem é nosso inimigo. E não é possível, Jonathan, que você seja o meu inimigo. Não é possível, Saulinho. Então, nele foram criadas todas essas coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso é Cristo. Aí ele vai para a cruz, por mim e por você. Derrama seu sangue. Paga essa nota promissória. E aí, ele despoja os principados e potestades. Quem traz uma palavra diferente de despojar? Despojando. Quem é que traz aí? NVT? Alguém tem aí? Alguma outra? Qual a sua tradução, Maisabel? E fala o quê? Despojando também? Hã? Eu não entendi. Desarmou? Ixi, eu preciso ler depois esse texto aí. Esse é qual? Essa aí é qual? Sabe qual é a tradução? Hã? Eu vou ver depois essa daqui. Essa daí não, desarmou, não gostei. Mas eu não, quem sou eu para discutir com as pessoas que fazem as coisas? Mas sabe o que é despojar? Vocês lembram o que é despojar? Então você tem que pensar assim, despojar, imagine. Vai para uma guerra, venceu a guerra. Quando vence a guerra, o vencedor da guerra tem direito ao despojo, a pegar tudo que tem lá. Então é o seguinte,
Presta atenção no que eu vou falar, todo mundo levanta a cabeça e olha para mim aqui, ó. Ó, irmãos, o mundo espiritual existe. Não importa o que eles sejam, eu e você, a gente não tem nenhuma condição de falar sobre ele. Nós não temos, não adianta. O que Deus colocou aqui para nós é o que a gente precisa para este mundo aqui. Ele só nos orienta que isso existe. Tá? Ele nos orienta. E a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar. Então, apareceu alguma coisa estranha, a gente liga o alerta. Por quê? Porque o mundo anda segundo um curso. Os filhos da desobediência têm um curso a andar. Quem controla isso é isso aí do mundo espiritual, não tem nenhuma dúvida disso. E é assim. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós pensamos no nosso Deus, o nosso Deus chamou os outros de deuses. Chamou. Você pode ver. O Deus Baal. Certo? Porém, é claro que o Deus com D maiúsculo, que controla todas as coisas, é o nosso Deus. Preste atenção nisso daqui. Um dia, na cruz, ele despojou. Então, quer dizer que, em algum momento, existe o controle desse grupo, e a gente sabe que o mundo anda do jeito que anda. A partir do momento que nos unimos a Cristo, acabou. Porque ele despojou, pagou a nota promissória. E eu e você, a gente não precisa andar segundo o curso desse mundo. Entendeu? Eu e você, a gente não precisa andar segundo o príncipe das trevas. O príncipe das potestades do ar. Deixa eu ver. Isso. Segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, nós não precisamos disso. E eles também não têm autoridade alguma sobre a gente. Porque foi pago na cruz e arrancou tudo. Se Deus entrega aqueles aos seus próprios desejos, e lembra do Romanos 1? Se Deus entrega aos seus próprios desejos, no momento em que alguém se chega ao Senhor Jesus, se une a Ele, é despojado. Esse mundo que controla parte do mundo físico, ele é despojado. Então, mais uma vez vou dizer nessa igreja, não existe batalha espiritual. Porque na cruz, Cristo venceu tudo. Então, vou falar para vocês. Hoje vocês chegarão em casa. Satanás não entra lá. Entendeu? Então, quando acontecer alguma coisa na sua casa, resolva como aqueles que um dia se uniram a Cristo, que lutam contra eles, lutam, sendo que eles não têm nenhuma autoridade sobre você, sua mulher e seus filhos, ou você, seu marido e seus filhos, ou sobre você, seus pais, não tem nenhuma autoridade. Aqui, eles não entram. Porque aqui tem um monte de gente unida ao Senhor Jesus. E você acha que ele vai vir fazer bagunça aqui? Então, para com esse negócio. Eu sei que você não faz isso, estou falando para, só não para fazer um charme aqui, sei lá o que é. Você não faz isso, para com esse negócio. Foi o inimigo, não foi o inimigo, fui eu. Eu que briguei com a Marolinha. Eu não briguei com ela, tá? Não briguei. Apesar que hoje foi legal. Hoje, cheguei, tá tudo limpinho. Parti um pão com todo cuidado, irmãos. Ela chegou.
Falou, se você sujar, falei, nunca faria isso. Olhei para ela e falei, nunca faria isso. Faria sim. Eu não vou sujar. Passei uma manteiguinha rapidinho. Ela me deu um beijo. Pronto. Claro que a gente não vai brigar, mas quando briga, fui eu que briguei. Eu, a culpa é minha. Lembra daquela brincadeira que eu faço com vocês, daquele pastor engraçado? Chega o cara, lembra a brincadeira? Foi o inimigo, eu estou devendo. Foi o inimigo, aí aquele pastor engraçado falou assim, tudo que o diabo comprou, traz a fatura do cartão, eu gosto daquela história. Tudo que o diabo comprou, eu pago. Primeiro, pizza, quem começa a pizza? Foi você ou o diabo? O cabra falou, fui eu, você paga. Aí começou. Gasolina, quem que andou de carro? Foi você ou foi o cão? Fui eu, então você paga. No final ele pagou tudo, mãe. Pagou a fatura toda. Eu gostei daquele pastor engraçado. Nessa ele foi preciso, eu gosto de gente assim. Tudo que o diabo comprou, eu pago. Você fez a dívida, pronto, pagou a dívida. O pastor fez ele pagar. Foi bom para ele. Por quê? Porque não existe essas coisas. Ele foi despojado. Não teve nem guerra. Cristo vai para a cruz porque Ele quer. Cristo é o Deus que vence a morte. Ele paga a dívida. Está tudo despojado. E é assim, com o sopro da boca de Jesus, tudo será consumado no final contra o diabo. E seus anjos, principados, potestades, seja lá o que for. Porque está pago. Verso 15, e despojando os principados e potestades, e aí a Bíblia diz, os expôs publicamente e triunfou em si mesmo. Aí eu digo, eu e você, unido àquele que triunfou. A gente vai olhar para um irmão em Cristo nosso, sei lá por quem, e vai falar que é o diabo. Ou acontece alguma coisa na minha vida, é o diabo querendo me atrapalhar. Ele pode me tentar, irmão. A questão é o que eu vou fazer com a tentação. O papel dele é tentar mesmo. Joia. Esse é o papel dele. Porque isso é bíblico. É isso que ele vai fazer. Mas eu, sim, sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, que me amou. Aí ele vai para a cruz e paga a dívida. Está paga. Então pode ir para casa feliz e tranquilo. Pode ir para casa. Pode viver sua semana. Pode viver sua vida. Você é um salvo em Cristo Jesus. Você é um filho de Deus. Você é um servo daquele que foi para a cruz e pagou toda a sua dívida. Porque ele perdoou todas as ofensas. Que Deus abençoe. Que você cresça em Cristo mais e mais. Senhor, obrigado. Porque o Senhor cuida de nós. Senhor, obrigado por Cristo Jesus na cruz. Obrigado, ó Pai, pela dívida paga. Pelas ofensas, ó Senhor Deus, perdoados. Pecados. E obrigado, ó Senhor Deus, pela vitória sobre tudo, ó Pai. Sobre principados, potestades e todas as outras coisas que podem vir nos atrapalhar. Que a gente, ó Senhor Deus, como seres dessa terra, possamos realmente cuidar dessa terra. E, ó Deus eterno, lutar contra as hostes espirituais da maldade, sabendo que já foram derrotadas em Cristo Jesus, o teu Filho. Pedimos que o Senhor abençoe o restante do culto, nos leve para casa em paz, em nome de Jesus. Amém.